Buenos dias, ticos! Sejam todos bem-vindos à nossa aulinha dessa semana, tá bom? Tendo em vista que vocês estão estudando na escola, porque vocês estão em semana de prova, né? Então, todos nós professores estamos gravando as aulinhas para que vocês não fiquem prejudicados e para que vocês tenham acesso, mesmo em épocas de prova, às aulas de vocês, tá bom? Bom, nós, pessoal aí da segunda série, né, língua espanhola, nós vamos dar continuidade aos conteúdos, tendo em vista que nós faríamos as apresentações do trabalho, né? Mas a coordenação, a escola tem uma política própria, então a apresentação desse trabalho, o intuito seria ter uma nota subjetiva, né? Mas como o pessoal da coordenação infelizmente não vai ser possível, né? Então, eu vou poupar vocês desse trabalho, né? De ter que fazer a apresentação do trabalho, tendo em vista que eu, quanto professora, não vou poder dar a nota para vocês, já que vocês já fizeram a prova e a prova vale já de 0 a 10, tá bom? Vou pedir desculpa, né? Infelizmente, mas é a política da escola, né? Infelizmente, eu trabalhei com a possibilidade, com o critério de que o professor poderia criar a própria avaliação e por isso eu lancei o trabalho. Infelizmente, eu estava equivocada, então eu quero pedir 1 milhão de desculpas para vocês, tá bom? E não vamos se prender nisso não. Vida que segue, bola para frente, né? Nós temos ainda 2 longos meses aí até a gente encerrar, né, o nosso semestre e nós precisamos de ver conteúdo novo para a gente poder aplicar nas provas finais. Então, nós vamos começar hoje com o emprego dos verbos para caracterizar lugares, né? Qual o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula vai ser compreender a função dos verbos ser, estar, ter, haver e caracterizar os lugares com esses verbos, né? Bom, professora, sobre esses verbos ser e estar a gente já viu. Ok, tudo bem. Mas a gente vai ver agora o emprego dele na caracterização dos lugares, tá bom? E antes da gente dar sequência, né, queria tirar um momentinho aqui da gente ter o nosso acolhimento, né? Eu queria pedir a todos vocês que tirassem um minutinho para fazer uma reflexão, né? Se você pode aí estar na sua casa, fechar seus olhos, fazer uma respiração profunda, né? No fundo do seu íntimo e do seu ser. Nós vamos respirar 3 vezes. A respiração, ela é o alimento da nossa alma, ela é o alimento do nosso corpo, né? Então, através da respiração, eu consigo fazer com que o meu ser se acalme, né? Como el aire, que se habla em castelhano, né? Tem uma música do Maná que fala exatamente isso. Como quisiera poder viver sem aire. Ou seja, a gente não pode viver sem o ar e a gente se olvida, né? A gente se esquece, né, de uma coisa tão essencial nas nossas vidas que é o respirar, né? Já está tudo tão automático, a nossa sociedade já está tão avassaladora e tão corriqueira que a gente esquece de momentos simplórios como esse e que trazem um benefício gigantesco para o nosso ser, para a nossa alma, para o nosso corpo físico. Então vamos lá. 3 respirações profundas, né? Para a gente dar aquele alimento para a nossa alma e para a gente partir para o nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá, gostaria que todos vocês também que estão em casa, que estão assistindo a aula, tirassem esse momento para a gente poder ter esse respirar, um momento de reflexão, para a gente limpar as nossas mentes de tudo aquilo que não convém, de tudo aquilo que nos traz para baixo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Inspira. E expira, jogando para fora tudo aquilo que não nos faz bem, né? Expira e expira, né? Afastando todo o mal das nossas vidas. Inspira e expira, né? Mexer com o seu corpo, para o seu corpo dar uma relaxada, para você se sentir bem, né? Faz aí um aquecimento dos seus braços,
para que seu corpinho também sinta todo esse relaxamento. Tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar a nossa aulinha, vamos a pensar, né? Que sabes sobre o Equador, né? Vocês têm a professora Thaísa, professora de geografia, professora pra cima, né, de voz forte. A gente tá sempre nos corredores da escola escutando a Thaísa, sempre com bom humor, né? Tentando levar aí o melhor da geografia para vocês. Então vamos pensar. O que eu sei sobre o Equador, né? Eu, enquanto goiana, enquanto estou aqui em Anápolis, né, bem no interior mesmo, o que eu sei em relação ao Equador? A gente tem aqui na figurinha, né, que eu te dei aqui para vocês, na nossa fotografia aí de mídia, alguns elementos, né, que fazem parte aí dessa cultura do Equador, né? Você consegue identificar algum? Você já conhecia algum? Né? A gente tem aqui o Galápagos, né, que são as regiões aqui das ilhas, né? E a gente tem as regiões, né, de Coca, Macas, Pencas e por aí vai, né? Então vamos pensar. O que eu sei sobre o Equador? Bom, eu pouco sei sobre o Equador, né? Nunca lá fui, pouco curiosa sou sobre, nunca fiz uma pesquisa. Então vamos a ler. Equador é um país pequeno, pequeno, né? Pero hay de todo, costas, montanhas, llanos e bosques, né? Então, o que acontece? O Equador ele é um país pequenininho, mas por esse motivo dele ser pequeno, não significa que ele tem pouca coisa, e sim que há de todo, né? A gente consegue encontrar montanhas, a gente consegue encontrar a costa do mar, a gente consegue encontrar grandes bosques, a gente consegue encontrar pântanos, né? Então nós temos essa diversidade de riquezas aí geográficas, né, climáticas, de relevo em relação ao Equador. Você sabia disso? Eu não sabia, né? Então vamos lá. Vamos acompanhar o raciocínio para a gente chegar até onde a gente precisa entender. Também son del Ecuador las islas de Galápagos, depois visitar las Darwin, escrever a origem de las espécies. Olha, no próprio Equador está lá, né, a ilha de Galápagos, né, muito conhecida e muito famosa, né, e o nosso famoso Darwin, que criou aí, né, a origem das espécies, que escreveu, né, sobre a origem das espécies, ele teve esse estalar de ideias depois que ele foi visitar o Equador, depois que ele visitou a ilha de Galápagos. Então, Equador está entre Peru a oeste e ao sul, e Colômbia al norte. A oeste está o Oceano Pacífico e a capital é Quito, né? Então nós estamos aqui a junção da língua castelhana, né, do espanhol em si, e a gente está aprendendo um pouquinho sobre o quê? Sobre a origem do Equador, para a gente chegar ao quê? A uma informação comum. Calma que a gente vai chegar lá, né? Então a gente tem aí sobre essa questão regional, né, que o Equador está entre o Peru ao oeste e ao sul, e a Colômbia está ao norte, né? Dá para a gente visualizar aqui através do mapinha, né? E uma coisa muito interessante é que por el norte passa a linha equatorial e cerca da costa estão os Andes, os famosos Andes aí, né? Então a gente tem informações aí ligadas ao Equador, né? Então vamos lá para a nossa primeira atividade de memorização. Antes de eu ter escutado todas essas informações, o que eu posso tirar aí de informação sobre Equador? Sinal V para verdadeiro ou F para falso. Sinal B para verdadeiro e F para falso. Equador é um país muito grande? Quem está prestando atenção vai entender que não, é um país pequeno, né? Equador está entre Peru e Bolívia? Não, né? Letra C, ou está? Vamos deixar essa incógnita aí, vamos ver se vocês são bons de memória. Equador
está cerca de la costa, está los Andes. A cerca de la costa del Perú está los Andes. Então, vamos lá? Sobre o Equador, sinale para a verdadeira fase. El Equador é um país muito grande? Falsa. Equador está em Peru e Bolívia? Falsa. Cerca de la costa estão los Andes? Sim, aqui sim. Quem acertou? Vale. Então, adelante. Además del espanhol, também se habla quechua. Quechua em algumas religiões, né? Então, além do espanhol, né, eles também hablam um dialeto próprio lá do Equador, intitulado quechua, né? Eu morei uma época na Espanha, e lá na Espanha eu morei em Irún, que era um país que fazia fronteira já. Você tem Espanha, e eu morava em Irún, que era a última cidade da costa lá do norte, e fazia já fronteira com a França, né? E por conta de ser um país que está aqui bem na fronteira, o que acontece? Essa cidade a qual eu morava, ela se intitula País Basco. Ela fazia parte ali de algumas cidades próximas que eles meio que saíram de um todo da Espanha e montaram o País Basco, que era um país, como que eu posso dizer? Totalmente independente, né? Esse País Basco, o que acontece? Aconteciam muitos conflitos lá. Então, virava e mexia dentro do País Basco, a gente tinha atentado terrorista. O País Basco era muito atacado. Então, assim, virava e mexia, às vezes a gente ficava sabendo de uma explosão de bomba ali por perto, né? Virava e mexia, a gente ficava sabendo sobre algum ataque de saqueamento. O tempo que eu morei lá em Irún era um pouco tenso, né? Eu sempre ficava assim, meio ressabiada de sair nas ruas e acontecer algum tipo de atentado. Mas eu vivenciei, assim, na pele, basicamente isso. E aí, o que acontece? Dentro do País Basco, eles tinham um dialeto próprio deles, né? Enquanto que na Espanha se falava o espanhol, lá no País Basco eles tinham um próprio dialeto. Deixa eu ver se eu me recordo de alguma palavrinha. E eles, assim, é um idioma completamente diferente, né? Como, por exemplo, assim, ó, para eles falarem lá, olá, era caixô. E para falar bom dia, era egun on. E, tipo, para falar, tipo, sim, a palavra sim, eles falavam bye. Para falar a palavra não, eles falavam sabe? Então é completamente do idioma castelhano. Assim como acontece no Equador também. Eles falam tanto o idioma deles próprio, né? Tanto quanto esse dialeto ao qual eles intitulam quechua. Vale? El quechua llega al Ecuador con los incas, ou seja, ó, en varias provincias ecuatorianas se habla el quechua. Lo que se varía son los dialectos, que son diferentes en cada región. El quechua corre el peligro de desaparecer en el Ecuador. El aprendizaje del idioma quechua no genera mucho interés en la actualidad, pues en las comunidades indígenas los jóvenes optam por hablar el espanhol. Então, o que a gente pode notar, olha para você ver aqui no Equador, é basicamente assim, como aqui no Brasil, né? No Brasil a gente tem as Guianas francesas, as Guianas do Norte, onde concentra a grande parte o quê? De índios, de indígenas, né? E lá eles têm o quê? Um próprio dialeto, um dialeto próprio, né? Os índios falam o idioma deles, apesar de que falam também um pouquinho do nosso português. Assim como é no Equador. O Equador também tem o quê? As comunidades indígenas, né? Dentro do Equador. Tem os índios equatorianos. E o que acontece? Com essa modernização do mundo, os jovens eles estão mais preocupados em aprender o castelhano, ou seja, o espanhol, tendo em vista que eles visam o quê? Fazer vestibular, fazer faculdade, né? O idioma que é cobrado dentro dessas provas vai ser o idioma, o espanhol em si, né? Não vai ser nunca cobrado um dialeto, né? Porque o dialeto ele tá ali na província, né? Ele se resume basicamente ali à comunidade própria indígena. Aí, atividade número 2. Vamos lá, isso aí é só para ir testando a sua memória, tá bom? Eu montei essa aulinha com essas atividades já para a gente ir lendo, contextualizando e já ir fazendo atividade, tendo em vista que vocês não têm atividade para postar no GPA, porque vocês estão em semana de prova, tá bom? Sobre el Equador, é correto afirmar que el idioma oficial é el quechua?
Não, né, gente? A gente acabou de ver que não é. E é um idioma que está aí sofrendo o quê? Algumas interferências, vamos dizer assim, desse meio tecnológico, né, desse meio avançado demais, ele está até correndo o risco de cair em desuso, né? Letra B. La única língua hablada é espanhol? Não, não é só o espanhol, a gente acabou de ver, né? O quechua, ele tá caindo aí, né? Em esquecimento, mas ainda se habla, né? Em várias comunidades indígenas. E letra C. Ademais de espanhol, também se habla quechua? Sim, que se habla quechua. Nossa, professora, mas pergunta errada é repetitiva, mas isso serve para você o quê? Memorizar, né? A gente acha que sabe. Eu estou corrigindo as provas de vocês e estou vendo que não, né? Vocês se encontram muito dispersos, né? Vocês escutam informação dentro da sala de aula, o professor fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro, o professor terminou de falar, um aluno levanta a mão. Professor, o que eu vou fazer? Né? Então, por isso, a gente vai sempre ressaltar bastante os conteúdos, porque a minha intenção é que vocês aprendam, que vocês guardem essa informação e não esqueçam mais. Né? Já vimos que a resposta está certa. A saber, em geral, quando hablamos de um lugar, lo identificamos utilizando expressões para descrevê-lo, localizá-lo em um espaço, indicar possessão ou existência dele, algo, ou etc. Né? Então, em geral, quando a gente vai falar de um lugar, a gente vai falar sobre um lugar, a gente identifica as expressões, né, para escrever, para descrever esse lugar, para o quê? Para localizar esse lugar, para saber qual que é o espaço ali onde esse lugar está e para a gente indicar também a posse ou a existência de que aquilo, ou a existência de algo, né, de que realmente aquilo existe. El uso de los verbos ser, estar, haber y tener. Equador é um país pequeno, identificando, descrevendo o país, né? Equador é. Então, já usamos aí o verbo para descrever o país. Também são do Equador las islas de Galápagos, né? Também são, tá falando que é. Então, vai me indicar o quê? Verbo de possessão, de posse, pertenência, de pertencer a algo. El uso de los verbos ser, estar, haber e tener, indicando localização em um espaço. Então, você tem o verbo ser, estar, haber e tener, que vai indicar também localização em espaço. Equador está entre Peru e Colômbia. Al oeste está o Oceano Pacífico. Cerca de la costa están los Andes. Vale, guapos? Eu tentei montar a nossa aulinha aqui uma tempestade de ideias, né? Que são tempestades de ideias, são tempestades do quê? De perguntas, né? E de que também? Exemplos, né? Então, nós estamos vendo frases relacionadas aí ao uso do verbo. O uso do verbo também ser, estar, haver e tener pode também hablar existência, certo? Então, vamos aos exemplos. Há de todo costas e montanhas, llanos e bosques em Equador. Então, aqui o verbo haber, hay, né? Em esta região, há café, cacau, arroz, né? Há muito pescado e muita carne. Em la cozinha equatoriana, há muito pescado, né? Os equatorianos comem muito peixe e muita carne. El uso de los verbos tener, para indicar possessão, ou seja, posse. Equador tiene uma extensa biodiversidade. Acuérdate, ou seja, recorda-te, tener e haber. La ciudad tiene muchos o pocos habitantes, buena o mala infraestructura, mucho o poco verde. En la ciudad hay calles anchas, estrechas, largas costas, avenidas, plazas, tiendas, casas modernas e antiguas, né? O que é calles? Ruas, né? Em espanhol, falamos que ruas se chama calles. Calles anchas, estrechas, ou seja, calles, ruas grandes, ruas estreitas, ruas largas,
costas, avenidas, praças, tiendas, casas modernas e também casas antigas. Vale? Para a gente finalizar aqui, vamos fazer a atividadezinha. Elige el verbo correto em cada uma das frases abaixo. Letra A. ¿Qué tiene? Hay de nuevo en la ciudad. Qual a palavrinha que vai ser a correta? ¿Qué tiene de nuevo en la ciudad? Ou ¿qué hay de nuevo en la ciudad? Vamos pensar aí com a cabecinha. Vê aí o que seu raciocínio vai achar que complementa aí. Entendeu? Visto que a gente viu os exemplos lá atrás. Letra B. Hay ou son muchos árboles en la plaza de la ciudad? ¿Hay mucho o son mucho? Mi abuela tiene o está 80 años. Mi abuela está 80 anos, minha abuela tiene 80 anos. Vale, sempre hablar, né? Faça a construção, leia a frase utilizando as duas palavras, que você vai ver até pela sonoridade, né? De como a frase como ela suele, né? Em castelhano se habla suele, como você oi, ou seja, como lá para lá a palavra, como escuta, como você escute, o que vai cair melhor, né? Em la avenida estão ou hay las discotecas de moda. Em la avenida estão las discotecas de moda. Ou em la avenida hay las discotecas de moda. Vamos pôr aí o tic-tac para funcionar. E o ouvido também, o ouvido muito importante. Brasil é ou está um país muito rico. Brasil está um país muito rico. Brasil é um país muito rico. Uou! Receba essa bênção em nome de Jesus, né? Tomara que isso seja verdade mesmo. Então vamos lá, vamos à resolução? Que hay de nuevo en la ciudad? Porque você tem que ver aí qual sentido, né? O que está expressando. Hay muchos árboles en la plaza de la ciudad. Mi abuela tiene 80 anos. En la avenida están las discotecas de moda. Brasil é um país muito rico. Com certeza, o Brasil é um país muito rico, né? A gente não está falando de questão financeira, né? Aí, no caso, tendo visto que a pobreza no Brasil está lá em cima. Mas nós estamos falando de riquezas naturais. O Brasil realmente é um país muito rico em questões de belezas naturais, em questões da natureza, em questões de um povo batalhador, né? Um povo que nunca desiste. E para a gente finalizar, vamos retomar o quê? Que estudamos hoje? Informações sobre el Equador, verbo ser, estar, tener e haber e caracterização de los locales, né? Então a gente viu tudo no aulinha o quê? Os verbos, a gente viu as informações sobre o Equador e a gente viu aí a caracterização dos locais, tá bom? Lembrando que essa aulinha aí, para finalizar, né, essa semaninha de provas de vocês, tá bom? Um grande beijo, hasta la vista, guapos, hasta!